Uma certa vez havia um fazendeiro que ele tinha suas posses, era um fazendeiro muito rico, tinha suas posses e tinha sua família, sua esposa, uma pessoa amável, maravilhosa, e tinha 6 filhos. Tinham duas mulheres e quatro homens. E esse fazendeiro, ele, tipo assim, era um cara que tinha sido educado por uma família, que seus pais eram muito rígidos, muito bruto, como o pessoal chama, e ele passava toda essa criação que ele teve para os seus filhos. Ele criava da mesma forma. Então o que que acontece? Tanto para os filhos como também para a sua esposa. Ele não tinha aquele carinho que ele foi criado, muitas vezes sendo espancado, com brigas, com desavenças, e ele não tinha aquele carinho que os filhos necessitavam, nem muito menos sua esposa, porque ele vivia com sua esposa na fazenda, tinha o relacionamento com sua esposa, mas mesmo assim mal se falavam, eram basicamente intrigados, viviam basicamente separados, um dormia numa cama, outro dormia em outro, no outro quarto, e com os filhos era da mesma forma. Com os filhos ele oprimia os filhos, queria que os filhos trabalhassem para ele, tipo de graça mesmo, trabalhar mesmo de graça mesmo, porque ele se achava no direito, porque ele era o pai, ele tinha a obrigação os filhos tinham, na verdade, a obrigação de trabalhar de graça para ele, para poder fazer as coisas dele da fazenda, gerar, para poder ter lucro, para poder plantar, criar o gado e assim por diante. E ele achava que isso tinha que ser tudo feito de graça, simplesmente porque os filhos eram filhos deles. Então isso ele oprimia os filhos, ele exigia algo dos filhos que em relação a isso aí, e era muito violento, era muito bruto, tanto com os homens como com as mulheres. Não podiam ter uma amizade. Nessa época eles estudavam, iam para a escola, mas, por exemplo, era tão complicado que não podia trazer uma pessoa para fazer um trabalho em casa. Se uma das filhas arrumasse um paquerinha, um namoro, alguma coisa assim, acabava tudo, porque era muita briga, era muita violência, porque ele não queria que as filhas namorassem, ele não queria que os filhos se envolvessem com namoradas também, não queria que os filhos também namorassem, e nisso ia só oprimindo, iam tendo brigas, tendo desavenças, e foi acontecendo o seguinte, foi acontecendo que um dos filhos foi embora, com o tempo dos filhos foi embora, com o tempo outro filho foi embora, mais na frente uma das filhas arrumou um namorado, o namorado carregou ela foi embora, não deu mais cabimento para ele, e foi indo ao ponto que todos os filhos eles foram o abandonando, foram deixando, foram sendo oprimidos, foram o abandonando. E ficou somente um homem ficou, um dos filhos ficou. Ditamente era o filho mais velho, ele permaneceu, ele não casou, não chegou a casar, não era de festa, não era de nada, assim, em relação à questão de querer namoro, era um cara mais em casa, e permaneceu. Só que via toda aquela descarga que o pai, pela sua ignorância, pela sua falta de carinho, pela sua falta de amor, vivia intrigado com sua mãe dentro de casa, vivia maltratando ela com palavras, muitas vezes com empurrões, muitas vezes batia nela também. Só que já por fim ele começou a peitá-la, ele começou a dizer que não ia dar certo, porque não queria que ele maltratasse. Apesar de não queria que ele maltratasse a mãe dele, porque era a mãe dele, da mesma forma que ele era o pai dele, ele ainda estava ali. Só que era uma coisa muito chata, um clima muito chato, um clima de não poder dialogar, de não poder sentar, conversar. Tanto esse filho, ele não dialogava mais com o pai, era só para brigas, como a mãe também, quando ia falar alguma coisa, era só brigas. E assim por diante. E os filhos que tinham ido, e as filhas que tinham ido, já tinham
os deixados também, os abandonados também, de uma certa forma os abandonados porque foram obrigados a sair de dentro de casa porque não aguentavam mais aquela opressão do pai. E olhe bem, ele era um senhor que tinha condição financeira, não passava necessidade, tinha condição financeira, mas mesmo assim, na sua mente, na sua cabeça, ele se achava no direito de oprimir os filhos, de oprimir as filhas e oprimir a esposa, porque ele achava que a verdade era aquilo que ele acreditava, da maneira que ele foi criado, da maneira que ele foi, e talvez até sem ter culpa, tá entendendo? Devido à sua criação, mas não conseguiu abrir a sua mentalidade para ver as pessoas como realmente elas são, ver seus filhos com um olhar diferente, tentar ter um carinho pelos seus filhos, pela sua esposa, e foi ficando sozinho. É tanto que só ficou a esposa, não o abandonou, nem o filho mais velho não o deixou, mas só que já para o final da sua vida, quando ele realmente caiu em si, ele viu, através do seu filho mais velho, uma certa vez brigando, ele disse que perguntou por que todos me abandonaram, todos foram embora, só você e sua mãe ficou. Por que só você e sua mãe ficou? E o filho respondeu, o filho disse: pai, eu só permaneci ao seu lado porque você é meu pai, simplesmente por isso. Eu não tinha obrigação de permanecer ao seu lado até tantos tempo que foi, tanto que meus irmãos tomaram a decisão certa, que eu acho que eles tomaram a decisão certa, de ter de seguir a vida deles e de uma certa forma ter nos deixado, mas eu não fui porque você é meu pai, mas eu não tinha obrigação de viver com você sofrendo dessa maneira que todos os outros sofreram e que minha mãe vive sofrendo também, e minha mãe também permanece ao seu lado também porque ela tem um amor pelo Senhor, desde o tempo do casamento, quando casou com o Senhor, tem um amor pelo Senhor, porque se não fosse, ela também não permaneceria ao seu lado, porque ela não tinha obrigação de permanecer ao seu lado. Com essa história, eu queria deixar uma pequena reflexão para você. Quantos e quantos lares não se acabam por causa desse tipo de comportamento? Tanto dos pais, dos homens, como muitas vezes das mães também, que tem muita mulher também por aí que tem um comportamento que não tem paciência e que não vê as coisas pelo lado de tipo assim, sempre culpando os outros. O pior de tudo é culpar os outros. Porque eu fui criado assim, porque eu vivi assim, e muitas vezes nem sabe que é por causa disso, tá entendendo? Só que culpam os outros, ainda de tudo culpam os outros por causa do que vive, mas não sabem que podem dar um basta ali e dali seguir adiante fazendo diferente. Quanto esse homem ele perdeu para o final da sua vida, que ele foi refletir, que ele foi ver, ele foi abandonado por duas filhas e por três filhos, só um mais velho permaneceu ao lado dele. Ele tinha convicção: eu só estou ao seu lado porque você é meu pai, mas eu não teria obrigação de estar ao seu lado de forma alguma. Quer dizer, ele poderia também ter o abandonado, ter o deixado. Queria que você refletisse um pouco sobre a sua família. Eu não sei o que é que você vive dentro da sua casa, mas olha a sua volta, olha as pessoas que estão à sua volta, seus irmãos, seu pai, sua mãe, olha a sua volta, veja o que é que você está fazendo com sua família. Não sei, sua família pode hoje ser a melhor família do mundo, harmoniosa, vivem o amor, se respeitam, parabéns se for isso. Mas se não for, se tem algum problema, ainda dá tempo melhorar, ainda dá tempo chegar para o seu filho, para a sua filha, para a sua esposa, pedir desculpa, pedir perdão, colocar as cartas na mesa, dar um abraço, dizer também que precisa dessas pessoas, porque só julgar, só condenar, só oprimir, só tirar a felicidade dessas pessoas. Essas pessoas muitas vezes
não fazem mal a você de forma alguma. Simplesmente você acha que a busca pela felicidade delas é um mal contra você, mas não existe isso. Não existe isso de forma alguma. Eu digo para você, pessoa que está aí do outro lado, veja a sua família, cuide da sua família, zele pela sua família, porque é o bem maior que você tem. Não faça que nem esse fazendeiro que teve que perder todos os seus filhos, se distanciar dele para poder depois ele cair a ficha e reconhecer que ele poderia ter aproveitado muito mais, ter sido muito mais feliz com sua família. Deixo aqui meu abraço, sou Francisco Dantas. Tchau.